Olá pessoal, meu nome é Joel e esse é o Ponto Reflexivo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sentimento de culpa. Por acaso vocês conhecem alguém que parece que está sempre carregando um peso, uma tristeza do passado, uma coisa que a pessoa fica remoendo com muita frequência e ela tem dificuldade de deixar aquele assunto de lado, de seguir em frente? Quem sabe você seja essa pessoa? A culpa é esse peso emocional. E quando nós sentimos culpa, nós ficamos com a impressão que nós poderíamos ter feito escolhas diferentes do passado, e isso fica angustiando, fica incomodando, nós carregamos como se fosse um grande tijolo que atrapalha a nossa vida. Mas será que você realmente poderia ter feito escolhas diferentes no passado? Eu sei que às vezes a gente olha, mesmo quando a situação está acontecendo, a gente vê outras possibilidades, a gente termina não conseguindo fazer elas, ou quem sabe a situação até já passou, a gente olha para trás e continua se sentindo mal, vendo aquelas alternativas que existiam ali e que talvez a gente pudesse ter aproveitado elas. Mas se a gente realmente pudesse ter aproveitado essas alternativas, por que a gente não aproveitou? Não vira um paradoxo? A questão é que existiam fatores que estavam impedindo que a gente aproveitasse essas oportunidades. Existiam fatores emocionais que estavam empurrando a gente numa determinada direção. Então, por mais que a gente percebesse outras escolhas, a gente não conseguia concretizar essas outras escolhas. Então, é importante fazer essa reflexão para dissolver um pouco dessa culpa, para a gente perceber que, por mais que existiam essas escolhas, a gente não era capaz de realizar elas com os recursos emocionais que a gente tinha naqueles momentos. Talvez com um exemplo fique mais fácil da gente refletir sobre esse assunto. Digamos que Carol era uma pessoa que namorava com o Thiago. E Carol era uma pessoa super ciumenta. E ela suspeitava que o Thiago estivesse traindo ela, mesmo que ele não tivesse. Com o passar do tempo, o relacionamento deles terminou por causa desses ciúmes. O Thiago terminou não aguentando a situação e eles terminaram o relacionamento. E Carol terminou se sentindo muito culpada com isso, porque ela ficava com a impressão que ela poderia não ter sido ciumenta, que ela poderia ter dado um jeito de superar aquilo. Hoje em dia, ela olha para trás e não sente que aquele ciúmes fazia sentido, mas ela se sente culpada da mesma forma. A questão é, se ela pudesse não ter sentido esse ciúmes excessivo antigamente, por que isso não teria acontecido? Enquanto tivesse esses ciúmes ali, enquanto tivesse essa dinâmica emocional que empurrava ela na direção X de ter certos comportamentos, não tinha como ela cobrar dela mesma ou ela querer que ela conseguisse ir na direção Y, de não ter certos comportamentos ciumentos. Então, tendo esse fator ali, não dá para ela se cobrar e esperar que as coisas tivessem acontecido de uma forma diferente. Nesse sentido que ela pode olhar para essa culpa e aos poucos refletindo sobre isso, essa culpa vai se dissolvendo quando ela perceber e quando ela aceitar que ela fez o que ela poderia ter feito com os recursos que ela tinha naquele momento. Mesmo que ela não goste dessa escolha, mesmo que essa escolha tenha gerado consequências negativas e o término do relacionamento. Às vezes, nós podemos ficar com um pouco de dificuldade de deixar a culpa de lado, de deixar ela se dissolver, de deixar ela ir embora, porque nós ficamos achando que se nós fizermos isso, nós vamos estar assumindo a responsabilidade pelo que aconteceu, nós não vamos aprender com aquilo, nós vamos repetir as mesmas escolhas. Mas será que é bem assim? Se a gente voltar um pouquinho no que a gente estava pensando junto, a culpa tem a ver com a gente achar que as coisas poderiam ter sido diferentes e ficar com essa impressão e ficar colocando esse peso em cima de nós mesmos. Isso é a culpa. Responsabilidade tem a ver com reconhecer que partiu de nós o que ocorreu e buscar fazer escolhas diferentes no futuro. Então são duas coisas diferentes. A pessoa pode reconhecer que ela não poderia ter feito escolhas diferentes no passado com os recursos que ela tinha, ela pode dissolver essa culpa e ao mesmo tempo assumir a responsabilidade de que dali para frente ela vai tentar fazer escolhas diferentes para não cair nas mesmas situações que levaram ela a se sentir culpada antes. Um exercício que pode ajudar vocês a trabalhar essa culpa é o seguinte: vocês pegam uma folha de papel, um bloco de notas do celular ou até no computador e tentem anotar as memórias, os eventos do passado que vocês ainda sentem alguma culpa. E depois que vocês tiverem feito isso, tentem ir refletindo um por um e trazendo essa reflexão que a gente estava fazendo aqui junto, de que nesses momentos vocês fizeram o que dava para ter sido feito com os recursos emocionais que vocês tinham naqueles momentos. Não tinha
como fazer outras escolhas, mesmo que vocês reconhecessem que existiam outras escolhas. Vocês não tinham como concretizar essas escolhas enquanto os seus recursos emocionais estivessem te empurrando em uma outra direção. E, fazendo esse trabalho, vocês vão estar ressignificando essas memórias, vocês vão estar transformando como vocês se sentem em relação a elas e vão parar de carregar esse tijolo, esse peso de culpa no dia a dia. E por hoje é só, pessoal. Eu entendo que trabalhar a culpa pode não ser uma coisa fácil, mas com o tempo, se vocês forem fazendo essas reflexões, se dedicando àquele exercício que eu comentei, com o tempo esse sentimento vai se dissolvendo e vai desaparecer, para que vocês fiquem livres desse tijolo que vocês têm carregado. Lembrem de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificação e comentem as experiências que vocês têm com a culpa ou também sugiram outros assuntos para que a gente possa abordar aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.